Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Impulse, da Maratona da Liderança. Um podcast que tem como missão iluminar o caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder. Então, se você está aqui assistindo nosso podcast e ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo para se inscrever, compartilha esse vídeo com alguém que está na mesma jornada, que você sabe que está buscando crescer como pessoa, como profissional e como líder. Espero que essa conversa possa ajudar você e as pessoas que você encaminhar. Hoje eu estou aqui com o Montanha, já vou apresentar ele, mas antes eu vou começar a fazer no ar uma coisa que a gente fazia fora do ar, tá? Que é bem rápido. Então, Montanha, sempre nos episódios anteriores, antes de começar a gravação, eu falava o seguinte, que aquilo que você acredita possa se juntar com aquilo que eu acredito, com o que o Luiz acredita, o João, a Heloísa, e que tudo isso junto possa ajudar a gente aqui a ter histórias, a ter palavras que ajudem as pessoas que estão nos assistindo. Tá? A conversa não é sobre nós. A conversa é para ajudar quem está ali, vendo a gente. Então, essa era uma mini oração que eu fazia sempre fora do ar, antes de começar. E que eu estou trazendo para dentro do episódio, porque, no fundo, isso faz parte. Tá bom? Tá Tamo ótimo, junto. Rafa. Vamos nessa. Obrigado. Então, vamos começar o nosso podcast. Eu tô aqui com o Montanha, Wagner Montanha. E antes de eu falar quem ele é, quem é você? Olá, pessoal. Primeiramente, muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. E o Rafa já começa me apertando, né? Quem sou eu? Bom, eu sou filho da Maria José e do Severino Montanha. Sou marido da Brena Montanha. Sou pai do Diego e da Júlia. Sou professor de biologia. Sou empresário. Ex-jogador de futebol. Um eterno estudante. Na verdade, somos muitos dentro de um, né? E nessa jornada, nessa história, cada momento da nossa vida, um eu fala mais forte, né? E entender esses eus é o que faz com quem seja nesse grupo o Wagner Montanha. Que show. Por onde começamos, Montanha? Então, assim, a primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui é: quais os principais episódios da sua história, quais os principais fatos da sua história que colaboraram para você ser quem você é hoje? Então, o que te ajudou a se lapidar nessa jornada para ser essa pessoa, esse profissional, esse pai, esse marido, esse empresário, esse filho que você é hoje? Bom, Rafa, eu como biólogo, né? A minha primeira formação, eu sou biólogo, e eu acredito muito na história natural das coisas. E aí a gente tem que pensar que tudo leva um tempo, né? Uma jornada. Então, eu queria começar falando que a gente sofre uma influência muito grande das pessoas que compartilham a vida conosco, né? Então, quando nós estamos cercados de pessoas que nos puxam para cima, a chance da gente conseguir alavancar a nossa vida é muito grande. Contrapartida, se nós temos do nosso lado pessoas que tentam, com inveja, com pensamento, mindset negativo, a nossa jornada se torna mais áspera, mais ardilosa. Então, eu sempre procurei, ao longo da minha vida, observar as pessoas que tinham sucesso na área. Era meio empírico, e ainda é, né? Mas sempre observar as pessoas que tinham sucesso naquele ponto que me chamava a atenção. Eu sou jauense e com 15 anos eu comecei a jogar bola no glorioso 15 de Jaú, o Galo da Comarca, né? E pensa num cara ruim de bola, era eu.
Eu era muito ruim. E aí falaram, pô, então vai lá pro gol. Eu lembro que teve um peneirão, Rafa, e o cara falou, você joga do quê? Eu falei, de teimoso, né? Falei, não, eu vou lá pro gol mesmo, né? E assim, deu certo aquele dia da bola batendo em mim, sair e tal, eu acabei passando. Só que eu sabia que a partir daquele momento, quando eu passei no peneirão do 15 de Jaú, era o meu esforço no dia a dia do treino que poderia me fazer, talvez, ser um jogador de futebol. E a cada treino eu dava a minha vida, né? E aí, do 15 de Jaú, fui jogar na base do Corinthians. E foi um tempo, assim, de vivenciar a coletividade. Eu aprendi muito nesse meio do futebol como se comportar em grupo. Por incrível que pareça, lá atrás eu era muito tímido, né? Então eu sempre ficava no meu canto, eu sempre observava, mas eu via os líderes do time como que eles se comportavam, né? A ascensão que eles tinham sobre os outros. E eu comecei de uma certa forma a imitar isso. E fui ganhando espaço e me tornei depois dentro da minha categoria um líder, né? Pelo menos ali no time de futebol naquele momento. Isso eu trouxe depois é agregado na minha vida até hoje. Quanto tempo você ficou no futebol? Fiquei dos 15 aos 22 anos. Caramba. E Você foi para algum outro time depois do Corinthians ou não? aí naquele tempo não tinha Lei Pelé, então eu era vinculado ao 15 de Jaú. Então eu fui emprestado ao Corinthians, voltei para o 15 de Jaú. Último ano, em 94, quando o Galo da Comarca jogou, o último ano que ele estava na Série A1 do Campeonato Paulista, eu era o goleiro reserva. Depois a gente acabou caindo para a segunda divisão. Aí eu fui para o Vila Nova, em Goiás, e depois vim para o Noroeste. Mas aí eu ainda tinha a idade de júnior, embora profissionalizado. Aí chegou um determinado momento que a situação era muito difícil financeiramente, né? Aquele tempo não é como hoje, né? Eu acho que esse é um ponto até para pessoal que está assistindo, mais jovem, que tem essa visão do futebol. Hoje é diferente, mas assim, quem ganha bem no futebol mesmo é a minoria dos É 1 a jogadores. 2%. A grande maioria passa apertado, né? Com certeza. Ó, eu ainda tenho amigos, né, que vivenciam esse mundo do futebol e a gente sabe que a carreira é muito curta e está muito sujeito a lesões e se o cara não se preparar, ele vai ter sérias dificuldades, né? Financeira, emocional. Tenho muitos amigos que não deram certo, caíram em depressão, alguns foi para bebida, outros acabou utilizando outro meio de escapar da realidade, né? Dessa tristeza de não ter conseguido aquele objetivo. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que optar. Ou eu me arriscava no futebol, seguia em frente, ou eu ia para um outro caminho que era mais seguro, que era fazer a faculdade. Eu sou da geração X, né? Então, eu fui para a faculdade, escolhi esse caminho e não me arrependo, Rafa, sabe? Não me arrependo porque dentro das minhas escolhas, de forma até que empírica, né? Foram todas as portas que se fechavam no futebol se abriram quando eu fui para a área acadêmica, né? E aí foi uma jornada muito legal. Que show, que bacana. Acho que o ponto que você trouxe antes até da questão do ambiente, né, da gente estar cercado de pessoas positivas, assim, o ambiente ele nos influencia através dos estímulos, as pessoas que estão lá. E por mais a questão da negatividade é uma coisa que me incomoda muito também. Acho que assim, é importante falar para quem está nos assistindo, lembrar que assim, a grande maioria das pessoas, até das que são negativas, não fazem isso por maldade. Elas não têm consciência de que elas estão acostumadas a olhar para tudo o que tá faltando. Pô, mas tem um negocinho de. Mas ó quanto que tá faltando, né? Uma hora isso aqui vai acabar também. O que você falar, a pessoa vai conseguir olhar de uma ótica negativa. Né? Tem até uma série, o Charlie Harper lá, o Dois Homens e Meio, Two and a Aham. Half Men, e eles brincam muito com a mãe do Charlie, né? Num dos episódios lá,
Eles falam, não, mas será que ela consegue destruir tudo? Aí eles brincam entre eles, né? Não, eu descobri a cura do câncer, até que enfim, né? Até que enfim, mas pena que não deu tempo de salvar. Tá? Exatamente. É conseguir olhar para tudo de uma forma negativa. Então, assim, isso vai contaminando a gente, é como se isso fosse drenando a nossa energia. Então, o ponto não é a gente excluir essas pessoas da nossa vida, é a gente tomar cuidado pra gente não embarcar nessa negatividade. Essa negatividade é dela, no momento dela, a vida vai, talvez, as quedas, tal, ajudar ela a perceber. Já tentei mostrar para pessoas negativas que, poxa, dá para ser de outra forma, mas, cara, quanto mais eu fiz isso, mais eu pensei assim, ó, se a vida não ensinou, quem sou eu para ensinar alguma coisa? Então, o máximo que eu faço é mostrar como pode ser diferente, né? Positivo, que não quer dizer que vai ser sempre certo, que a gente só vai conseguir coisas boas. Tem um momento que é difícil para todo mundo, mas é isso. A gente tem a ideia, né, Rafa, de colocar a felicidade como o objetivo final, né? E para mim, a felicidade, a conquista, o ganho, ele é uma jornada, né? Então tem dia que a gente corre mais rápido, tem dia que a gente está cansado, mas o viver o dia e viver bem faz com que a nossa jornada seja feliz e ela não seja o objetivo final, né? Porque se a gente pensar como objetivo final, a gente não vive o presente. E como a palavra diz, né, eu acredito muito no poder das palavras, o presente é um presente. E quando a gente coloca o nosso objetivo no ponto futuro, a gente não vive o presente. E aí as coisas legais, é ver o filho crescendo, é ver as conquistas dos seus amigos, é ver você realizando os seus sonhos, a gente sempre põe no ponto futuro. E acaba esquecendo do quanto é enriquecedor o nosso presente. Como se o sonho fosse um lugar lá que a gente atinge, né? Na verdade, o próprio sonho, a realização dele é um passinho por vez. Quando você vê assim, nossa, olha quanto que eu caminhei, olha quanto que eu construí, mas é isso, é um pouquinho por dia. É um tijolinho, né? É um Um tijolinho tijolinho. por vez. É muito, muito legal isso, né? E às vezes uma mudança de pensamento, uma virada de chave faz com que a gente enxergue as coisas de uma maneira mais soft, mais leve, as coisas. Porque eu falo o seguinte, a gente tem muita gente, Rafa, fala, hoje eu vou mudar de vida. É assim, a gente precisa ter a contagem do tempo, né, em meses, anos, dias, para que a gente sempre renove as nossas esperanças, os nossos projetos, os nossos sonhos. E assim, a gente faz um monte de promessa no dia 31 de dezembro. E aí a gente vai quebrando essas promessas. E ok, né? Mas eu acho que assim, vale muito a pena você querer mudar uma coisa por vez, né? Então, eu sou fofoqueiro. Então, eu vou me segurar, pelo menos hoje, e não vou fazer um comentário não agradável sobre tal pessoa. E é assim que começam as Isso, pequenas mudanças, é assim que vai mudando o mindset é nosso. isso. E é assim que a gente vai deixando de ser pessoas. Porque eu costumo dizer que eu tenho. Algumas pessoas eu chamo espalha-roda, né? O cara chega, tá todo mundo conversando, minha esposa tá me esperando, e de repente já foi todo mundo embora. A gente tem que olhar se nós não somos esse espalha-roda, né? Quando a gente É, chega. Que tipo de conversa a gente está tendo, que tipo de apontamento a gente faz, tipo de comentário que a gente faz. E isso faz muita diferença, né? É, como eu falei, eu sou biólogo e eu gosto muito de buscar na natureza as inspirações, né? Se a gente planta feijão, a gente colhe feijão. Se sim. a gente planta abobrinha, a gente colhe abobrinha. Se a gente planta carinho, cuidado, afeto, a gente vai colher amor. E se a gente planta egoísmo, solidão, o que a gente vai colher? É a É lei isso. natural, né, Rafa? E aí, esses dias eu tava lendo e eu vi uma parábola
que fala sobre colheita, vamos falar assim, mas é de uma forma diferente. Ela diz assim: ah, quando a vida espreme uma laranja, o que sai da laranja? E quando a vida espreme uma laranja, vai sair laranja. Se a vida espremer um limão, vai sair um limão. Se a gente for dar espremer um limão, vai ser o limão. Quando a vida espreme a gente, o que sai? Vai sair o que tem dentro. É raiva? É angústia? É agressividade? É amor? É buscar a conciliação? O que sai quando a vida te aperta? Esse é o pensamento para você. Quando você está sob pressão, quando você não sabe o que fazer, quando a vida te aperta, o que sai de você? E o primeiro ponto é identificar isso. Tá? Vai sair meleca, como sai de mim também. A questão aqui é o que você faz com isso. Como é que você muda o que está dentro de você para poder sair o que você gostaria? Nenhuma jornada de sucesso não tem tropeço, Rafa. A gente tropeça muito mais do que a gente vence, né? Eu tava vendo, né? Como eu gosto muito de futebol, a gente tem técnicos aí que são longevos nos times, né? E se fica um tempo sem vencer, já são questionados. E qual é a qualidade? Já não serve, vamos mandar embora. E não é assim, né? O cara tropeça, são pessoas cuidando de pessoas, né? E quando pessoas cuidam de pessoas, tem todo um processo, tem um monte de ruído. O que eu quero falar, às vezes, é diferente daquilo que ele entendeu, e aí vem um feedback negativo, e assim vai. Então, quando a gente tropeça e cai, isso aconteceu comigo e foi uma coisa marcante, né? Continuando, se você me permite, um pouquinho Vamos dessa nessa. história, né? Você tá só no começo ainda. Primeira fase ali, futebol. Depois que eu decidi ir para a faculdade, né, e abandonar o futebol, pelo menos profissionalmente, foi uma decisão muito difícil, mas que hoje eu olho e foi acertada. Costumo falar que eu fui eleito o segundo melhor goleiro do mundo. Primeiro eram todos os outros, né? E aí não deu certo. Mas depois que eu fui. Não, mas você foi longe. Você chegou a fazer excursão com o Fui Corinthians, pro não foi participar? Japão. Disputou o campeonato pelo Disputei Corinthians, torneio. tudo. Sim, foi. Uma vez você contou, você era reserva de quem no Corinthians? Do Ronaldo. Do Foi Ronaldo, reserva. Ronaldo Giovanelli? Uau. O Baby, né? E assim, foi muito bonito. Por isso que eu falo, é a jornada. Enquanto eu estive no futebol, eu fui feliz, né? Eu olho para trás com alegria daquilo que eu vivenciei, mesmo não me tornando um jogador longevo, ter parado cedo, mas eu experimentei daquilo lá, né? E foi bom, foi gratificante. E depois eu fui para a faculdade, me formei, fiz ciência biológica e fui dar aula, né? Caí numa sala de aula, comecei, que é muito importante, comecei como estagiário, depois peguei salas do fundamental. Mesmo sendo biólogo, eu encarei da aula de física, de química para o ensino fundamental. Você começou em que cidade da aula? Eu Em Jaú comecei mesmo? em Jaú. Eu estudava no Colégio Objetivo e tinha aula com uma professora chamada Ângela, de biologia. E acabei fazendo biologia por conta dela, né? Eu gostava muito das aulas dela. E depois, quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, por volta de 2000, eu ainda jogava tal, mas ela estava grávida, eu encontrei ela pelas ruas de Jaú. Falei, nossa, que legal. Ela falou, você está terminando a faculdade? Eu falei, tô. Ela falou, eu vou te pôr no meu lugar para dar aula enquanto estou de licença gestante. Né? Isso aí, os encontros da vida, né? Sim. As amizades que enriquecem, que nos levam para cima. E aí eu comecei, terminando a faculdade, eu já dava aula, né? E aí ela voltou da licença gestante e falou, eu não vou dar aula mais à noite, você fica com minhas aulas no noturno.
Aí eu vim para o objetivo de Bauru também, dar aula no noturno, e comecei, né? Aí a Vera Caselli me levou para dar aula no Fênix, e assim começou a minha... Eu te conheci em 2001, se eu não estou É, enganado, na escola do Neto, em Avaré. em Avaré. Em Avaré. Foi lá que eu te conheci. Eu, você, o Inácio e o Neto, né? Era o Isso, quarteto isso, fantástico. isso. Era muito legal. E assim, você vê que a nossa amizade até hoje, né, Rafa? Teve momentos que a gente, por conta da vida, se distanciou, mas os laços permaneceram, Sim. né? E, e, e- e foi tudo crescendo nesse sentido, né? E eu dei aula para muita gente, né? E assim, foi muito gratificante. E aí, nesse período de professor, também foi um momento muito interessante. Eu ainda leciono, dou aula no Dinâmico, né? E aí eu vou contar um tropeço grande da minha vida, para vocês verem que as nossas histórias acontecem, e nesses momentos de queda, você pode usar como um trampolim para você conquistar e chegar nos seus objetivos. Eu Todo professor, a profissão de professor, ela te permite alavancar rapidamente. Quando você dá aula em escola particular, você começa, hoje nem tanto, né? Mas no meu tempo como estagiário, pegava o fundamental, ia para médio e para cursinho. E nessa trajetória, questão de 2, 3 anos, você já ganhava relativamente muito bem, né? Você conseguia ter aí, comprar seu carro, você conseguia financiar seu imóvel, enfim, né? De uma maneira muito rápida. Então, o professor da rede particular, ele tem uma ascensão muito rápida, ele atinge seu platô. Falta muito professor de qualidade ainda hoje. Não, é o que mais falta hoje, Então, né? assim, ainda existe mercado, e aí até o que eu falei no outro podcast. Gozado é que nas próprias escolas, a profissão de professor não é estimulada. Então, assim, a provocação que eu fiz no outro podcast é por que que isso não é estimulado? Não é por que que as escolas, elas falam tanto das mesmas coisas sempre, medicina, engenharia, sei lá, algum outro curso da moda. Né? Pô, é bom para propaganda da escola? Beleza, mas e para o aluno? Uma vez eu fiz uma brincadeira em sala de aula, Rafa. Eu falei assim, ó, chegava para a pessoa e falava, ó, isso na sala de cursinho. Na sala de cursinho, medicina. Falava, se todas as profissões fossem te remunerar da mesma forma, o que você gostaria de ser? Ah, eu queria ser... teve um lá que ele até dei risada, ele falou, eu queria fazer psicocultura. Eu queria ter meu pesqueiro, queria criar peixe, mas o que você está prestando? Medicina. Perguntei para o outro, o que você gostaria de fazer? Psicologia. Mas o que você está prestando? Medicina. Né? Então, só para a gente entender que às vezes a gente faz algumas escolhas pensando no financeiro. Cara, se você fizer a sua escolha com amor, se você tiver... pode falar tesão? Pode. Se você tiver tesão na escolha da sua profissão ou naquilo que você deseja trabalhar, porque hoje em dia, né, a gente tem novas profissões que as pessoas muitas vezes vão desenvolvendo as habilidades, né? Gestão de tráfego, pago, enfim, tem uma coisa, um mercado se abrindo. Mas se você escolher com amor, eu uso muito um exemplo do cara que no nosso tempo, quando a gente era adolescente, ia para balada, ele vendia cachorro-quente na saída da cervejaria dos Monges. Era o melhor cachorro-quente de Bauru. E o cara fazia fila para comprar o cachorro-quente do cara, que era o melhor. E o cara tinha um carrão, o cara tinha a casa própria dele, viajava para o exterior vendendo cachorro-quente. Por quê? Porque ele era bom naquilo que ele fazia. Então, de repente, a gente vê aí um monte de médico que não queria ser médico, mas escolheu a profissão médico porque achou que ia ganhar muito bem e não é feliz. Não sendo feliz, não vai atender bem e não atende. Pode Não falar. vai estudar Não vai estudar. tanto quanto você precisa para se manter atualizado em qualquer profissão.
tem que estudar, não tem profissão no mundo que a gente vive hoje que acabou, é só aquilo, né? As profissões que são só aquilo têm uma chance muito grande daqui um pouquinho Ficaram elas pra não trás. existirem mais. E isso, Rafa, faz com que a escolha, né? Então, voltando para a escolha, e o professor, quando eu escolhi ser professor, teve esse alavanquei, depois teve o platô, e nesse platô eu já comecei a vislumbrar, vem o momento da queda nossa. Por mais que a gente se prepare, estude, existe uma mudança do comportamento das gerações dos estudantes. E do lado empresarial, existe um momento em que até quem estava indo bem começa a ficar caro quando a pessoa Exato. passa a ter outras opções que são mais baratas. É uma eterna gangorra, né? Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Não é fácil para o professor que está trabalhando, não é fácil para o profissional, não é fácil para o empresário. Então, os dois estão ali Exato. buscando encontrar o seu equilíbrio. Sorte de quem tem essa visão. Porque a gente sabe que tem muitos colegas que não tiveram essa visão. E ficaram profissionais excelentes, só Sim, que hoje sim. eles custam muito caro. Foi o que acabou acontecendo, por exemplo, comigo, né? E eu não tô falando isso que não merece, tá? Só tô falando que a conta tem que fechar, gente. A Exato, conta tem né? que fechar. Porque aí envolve mensalidade, envolve o custo operacional, envolve o ganho, enfim, uma série de coisas que a gente não vai ficar entrando aqui, que não é o cerne da conversa. Mas, enfim, eu vislumbrando, né, essa possibilidade de não manter a minha qualidade de vida e principalmente financeira, eu falei, eu preciso pensar em algum negócio para mim, né? E, e culminou que durante a pandemia eu dava aula em 4 escolas diferentes, em 3 cidades diferentes. E, cara, foi insano. Cada escola teve a sua demanda. Tinha uma que tinha que gravar o vídeo, editar o vídeo. Eu, professor, tinha que gravar, editar, subir, postar, depois criar uma lista, plantão de dúvida. A outra tinha que fazer ao vivo, a outra você tinha que criar rotas de aprendizagem. Foi insano. Eu fiquei mal, né? Assim, exaurido durante 2 anos. E aí, na volta da pandemia, as escolas revisitaram os seus conceitos e eu acabei demitido de 2 escolas. Fiquei mal, né? Já estava pensando em ter algum negócio e conversando muito com a minha esposa, que é uma pessoa que me ajuda muito. Na verdade, eu sou a emoção e ela é a razão, né? Então, nessa balança, nesse equilíbrio, foi muito importante. E conversando e pensando na educação, agora como educador, porque aí eu escolhi ser educador, a vida me levou para isso, mas eu faço com muito amor. Eu sou um apaixonado pela educação. E eu queria saber aonde que eu poderia interferir de maneira positiva para melhorar as condições educacionais. Do mundo, não dá. De Bauru, não dá. Dadas as pessoas que estão no meu entorno. E aí eu abri a Montpetit, uma escola de educação infantil, né? Depois de muito estudo, muito curso, Sebrae me ajudou bastante na parte de gestão, Rafa. Cursos de liderança me ajudou muito. Faz a diferença demais. Você, como eu contei lá no início, né, eu era uma pessoa tímida, depois, de forma empírica, eu observei o comportamento dos líderes, mas quando eu fiz o curso de liderança, mudou totalmente a minha perspectiva individual, Sim. coletiva e social, assim, no trato com as pessoas, né? Às vezes por dentro você quer explodir, mas a comunicação não violenta, né? E também a questão do exemplo, né? Assim,
A relação com o outro numa empresa, ela é muito delicada, porque é muito tempo para você construir confiança. E, e aí, não vou falar que é certo isso, mas é muito rápido para você desconstruir. É curioso como o ser humano é. Porque se eu virar para você e falar assim, se a pessoa, deixa eu só ver aqui a melhor forma de colocar o exemplo. Se a pessoa só faz coisa ruim, uma série de ações ruins, aí ela faz uma boa, ela ficou boa? Não. Não. Mas quando a gente faz uma série de coisas boas e faz uma ruim, em tese, a gente não deveria ter ficado uma pessoa ruim. Mas não é o que acontece no dia a dia. É como se aquela confiança fosse quebrada. E os líderes também são humanos. Os líderes também vão ter o dia que ele não vai estar bem, porque ele também tem problema. E aí fica a pergunta para você pensar: quem cuida do líder? O líder cuida das pessoas. Quem cuida do líder? Ele tem que cuidar dele sozinho. E às vezes não é fácil. Né? Então, assim, isso que você está falando da gente segurar é muito disso, de construir confiança. E sabendo, assim, quando você está com uma equipe muito bem estruturada, muito bem entrosada, o líder pode dar uma bola fora que não vai bagunçar, porque a equipe já sabe. Porque a equipe já deu uma bola fora e o líder foi lá e falou assim: opa, tá tudo bem. Então, assim, para mim, um dos grandes sinais de uma equipe que eu tive numa outra empresa era eu dar uma escorregada e o meu liderado chegasse e falasse: Rafa, o que aconteceu? Pô, fiz bem meu trabalho. Né? Rafa, o que aconteceu? Você tá mal hoje? Tá precisando de alguma coisa? Vamos tomar um café para conversar? Que eu senti que você na reunião, você não tava legal, você não falou do jeito que você fala sempre. Aí eu não tô bem. Também não tô bem. Acordei meio com os problemas e tal. Vamos tomar um café. Quer dizer, esse para mim é o auge de você construir uma equipe que tá ali entrosada, mas a gente tem que tomar muito cuidado para chegar nesse lugar. Uma construção de liderança, de equipe, maturação de equipe, né, Rafa? Ó, uma dica para você que tá aí nos assistindo, os 5 desafios das equipes, tá? A gente já falou dele várias vezes. E se quiser outra que também que fala de confiança, do Marco Fabossi, o fator confiança, tá bom? Fica uma dica aí para vocês. Leitura, né, Rafa? Leitura. É muito interessante o que você falou também de estudar, 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 né? Então, falando um pouquinho do nascimento da Montpetit, foram anos estudando, porque assim, eu sou professor de cursinho, sou professor de ensino médio, como é que o Montanha foi parar lá na educação infantil, né? O que aconteceu? Mas, cara, na real é a mais importante, né? É ali que começa tudo. Tanto é que foi, a minha fala era, aonde que eu poderia interferir positivamente para mudar aqueles que estavam comigo, né? E é na primeira infância. Nós não ensinamos criatividade, mas nós estimulamos a criatividade. Nós não ensinamos habilidades e competências, mas a gente estimula as habilidades e competências. Isso dá para ser feito na vida adulta? Dá. Mas aonde que é mais fácil? Vou jogar um pouquinho de pedra, tá? Não no que você falou, mas vamos lá. Isso é o ideal. Agora, o que é o mundo real? O mundo real é a escola, as escolas de uma forma geral. Ou então vou falar de uma forma diferente. Por que é tão difícil na vida adulta? Porque a criança, o jovem, o adolescente, ele teve toda essa criatividade travada, bloqueada, desconstruída. Ah, posso fazer de um jeito diferente? Não, é desse jeito. Uhum. Posso responder? Não, é desse jeito. Posso ter iniciativa? Não. Ou você está fazendo muita bagunça. As pessoas que têm isso mais nato, elas são fechadas. Elas são bloqueadas, elas são travadas. E aí imagina isso sendo travado durante 20 anos, 25 anos. Aí chega no mercado de trabalho, pô, só chega gente aqui sem criatividade, só chega gente aqui sem iniciativa. Ué, nosso sistema educacional é perfeito na proposta dele de matar a criatividade das pessoas, de matar a iniciativa das pessoas. O que, que ele faz? Senta, fica quieto, espera o horário, não levanta. Não.
Ô, Rafa, o nosso modelo educacional brasileiro, ele foi desenvolvido na época da ditadura militar. Tanto é que se você olha as escolas públicas, o modelo de construção delas remete mais a um presídio do que uma escola. Sim, A gente tem a delegacia de ensino, sim. né? Enfim, são coisas que, como eu falei, eu gosto muito do poder das palavras. A gente escolhe títulos, a gente escolhe nomes porque tem um significado, né? Então, a educação, ela vem mudando, mas essa mudança, ela não acompanha, a velocidade dessa mudança não acompanha a velocidade com que as mentes de jovens e de crianças e até de adultos mudam. A gente está vivendo um momento de mudança histórica, Rafa. No meu entender, na minha observação, a gente está mudando para um outro patamar histórico, assim como teve pré-história, teve antiguidade, Idade Média, contemporânea, a gente está mudando. E aí a gente tem professores analógicos, analógico não no instrumento, mas na forma de pensar, que também não é ruim. O analógico é linear, a ação e reação, causa e efeito. Mas a gente tem uma gama de professores analógicos tentando ensinar para uma geração digital. E esse digital também não é um instrumento, não é a tela, não é o computador, é o modo de pensar com as conexões, né? Então esse ato está dando um ruído muito grande na educação, né? Isso, trabalhar esse ato vai ser a mudança de chave, né? Para a próxima geração. É. Eu pego no pé um pouco, né, do processo educacional, tudo, por isso eu até parei de dar aula, não desisti da área de educação, tanto que a gente está aqui numa empresa de educação, tudo, mas busco fazer coisas diferentes e, como a gente até conversou num outro café esses dias, vem mais coisa por aí, mas daqui a alguns anos, né? Precisamos dar um passo de cada vez para chegar onde a gente quer, não dá para pular lá para frente. Mas uma coisa que me incomoda é assim, a escola levou quanto tempo para adotar o mínimo de tecnologia? Precisou vir uma pandemia para muita coisa entrar ali no dia a dia da escola. E não vou falar que entrou do jeito certo, tá? Mas entrou. Quantas continuam com a tecnologia depois da pandemia? Foda, né? Então voltamos para nossa zona de conforto. Assim, essa é uma longa conversa, tal, mas é isso. E aí a gente vai falar de preparar para o futuro. O futuro não tem tecnologia, o presente não tem tecnologia. É complicado. É muito importante a gente entender que a ciência, e aí a ciência como um todo, e aí fazer um recorte à tecnologia como meio científico, ele não é bom ou ele é ruim. Ele é ciência, é neutro. Como toda ciência, ela é neutra. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Agora, como usar essa ferramenta? Eu vou fazer uma analogia. A radioatividade é boa ou é ruim? Dependendo para aquilo que se aplica, ela é ótima. Dependendo, ela vai matar a pessoa. Vai matar a pessoa. A tecnologia é a mesma coisa. Então, para cada faixa etária, para cada grupo, para cada momento de desenvolvimento, existem ferramentas adequadas, né? Então, a gestão escolar, ela é muito importante porque é uma empresa, mas é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de pessoas. Então, não é só o financeiro. É um equilíbrio entre tudo. Eu sempre gosto de falar, são pessoas cuidando de pessoas, Sim. né? E quando a gente olha para isso,
com um olhar de afetividade, e aí existiram muitas pessoas importantes na minha formação educacional, né? Vou citar algumas, porque é muito importante as pessoas que contribuem para o nosso crescimento, né? O Nelson Marzola, que foi meu diretor em Ribeirão Preto por 11 anos, me ajudou demais o meu desenvolvimento de afetividade emocional, uma mente insaciável por conhecimento, ele fez isso comigo. A Vera Casélio, que me abriu as portas da educação, me pegou como um estudante da USC, me colocou como um monitor, depois me lançou como professor. São muitas pessoas, os meus amigos, o Neto, você, o professor Gustavo, o professor Alexandre Magalhães, que é da minha geração, né? E que nós fizemos muita coisa junto, muita história junto. E então e tem muitas outras pessoas, mas que foram, voltando lá para o início da nossa conversa, pessoas que me alavancaram para cima, né? Que me puxaram. E momentos que eu caí, estavam lá me apoiando, e essas pessoas fizeram muita diferença na minha vida, Rafa. E assim, entender a educação como ela é, como ela está e como ela deveria ser, né? E não tem o certo e não tem o errado. São processos, né, que nós acreditamos. Mas, cara, o mais importante de tudo isso foi que quando eu tomei o pé na bunda, eu poderia ter olhado para trás lá, que eu fui demitido, acabaram me mandando embora de 2 escolas. Eu poderia estar reclamando, resmungando, olhando o copo quase vazio, mas foi um momento que eu falei, não, agora nós vamos para frente, montamos a Montpetit, e hoje, 28 meses depois que nós abrimos, a gente é uma das, não a única, mas uma das referências em escola de educação infantil. Tem muitas escolas boas de educação infantil em Bauru, e eu fico feliz porque a Montpetit faz parte de uma dessas escolas, tá? Então, também é outra coisa que a gente não pode pensar, que nós somos os melhores em tudo sempre. Tem o perfil, né, do pai que procura um tipo de metodologia, um pai que procura outro tipo de metodologia, e eu sempre falo isso para os pais que vão visitar lá. Olha, O que eles estão procurando? o que você está procurando? Ó, para esse perfil tem essa, para esse perfil tem essa, enfim. Então, estar entre os melhores e se manter entre os melhores é uma jornada que vai energia, mas também é muito recompensador, Rafa. Top. Muito legal. Futebol, professor, empresário. Uma jornada, um degrau bem diferente do outro. Que você passou de mais desafiador em cada uma dessas fases? Talvez até de professor você tenha falado, né? Essa transição, essa queda em determinado momento, mas que mais te marcou assim? Ou vamos falar assim, que mais te machucou e que desse machucado, conforme você foi tratando ele, você ficou melhor? A transição do futebol é uma decisão muito difícil, porque era o sonho, né? Meu sonho. Eu cheguei muito perto, como você falou, fui para o Japão, tive no Corinthians. E você chegar ali Boca. na boca, pô, tava assim, ó, para dar tudo certo e não deu. Isso machucou, doeu, mas com o tempo passando, né? Eu falei, o que eu posso tirar de bom de tudo isso, né? E foi realmente a parte de se tornar um líder coletivo, porque depois eu levei isso para a sala de aula, né? E
a dinâmica, né, do conversar, de estar ali, de entender, porque uma sala de aula, ela é um grupo, cada sala de aula é única, né? Então, vocês criar a empatia com aquela turma é algo desafiador, né? Cara, isso é desafiador e pra mim isso é muito a chave do que faz alguém encaixar bem ou não. Então fica o aprendizado para você que não é professor, tá? Mas que vai em determinado momento chegar numa equipe. Então vou fazer um exemplo aqui, conectando com isso que o Montanha falou, dentro da sala de aula, mas isso vale para qualquer empresa. Cara, minha sensação como professor, na época que eu era, é que tinha professor que no primeiro dia de aula, a preocupação maior dele era conteúdo. Era chegar lá e falar assim: nós vamos falar disso e disso, porque eu sei isso, porque não sei o que e tal. E as pessoas? E a conexão? E você, eu até lembro uma coisa que você falava no começo, né? Eu tô aqui, eu sou Montanha, e eu sou professor de biologia, e não dá pra gente falar de biologia sem falar. E biologia é vida, e não dá pra gente falar de vida sem Você falar falar de amor. de amor. Então, assim, é uma forma de começar a conversa que você já começa conectando com as pessoas. As pessoas vão dar risada. Isso conecta. Muito mais do que vários colegas que a gente tinha que chegavam, aquele formalismo, tal, olha, tá aqui, que a gente vai falar, não faz isso, não faz aquilo. A primeira coisa é se conectar. Né? Você falou, pessoas com pessoas. A nossa empresa é isso, são pessoas cuidando de pessoas. A liderança é pessoas cuidando de pessoas. Só faz sentido existir um líder se existir quem ele servir. Não dá para você ser líder sozinho. Agora, para que as técnicas funcionem ou funcionem melhor, tem que existir conexão. Então, assim, pensa nisso. Quando você estiver no trabalho, quando você estiver assumindo uma posição de liderança, busque, antes de qualquer coisa, se conectar, conhecer as pessoas que estão à sua volta. Não é questão de caminho certo ou caminho errado, mas dá muito mais sentido, na minha forma de ver. O aprendizado, seja ele qual for, o aprendizado de equipe, ela só é efetivo se existir conexão afetiva. Afetividade, o quanto que eu afeto a pessoa, né? Então, como você falou, a gente vê pessoas que têm um conhecimento gigantesco de conteúdo, mas não tinha conectividade. E aí ficava tudo maçante e não atingiu o objetivo, né? E em contrapartida, outros amigos nossos, extremamente carismático, conseguia atingir o objetivo pelo carinho, pela afeição, pelo... E acho que a nossa geração, né, Rafa, de professores, porque antes de nós haviam os shows, o showman, né? O professor que cativava com música, com piada. Aí veio a nossa geração. E não que não existam isso, e faz parte, é Tudo bem. técnica, e tá tudo Aham. bem. E tá tudo bem. Eu tô falando do grupo, da média, da mudança de um perfil de uma geração de professores. A gente veio pela afetividade, pelo olhar. A física que você ensinava era uma física com sentido, saindo das fórmulas, indo para a vida. A biologia que eu tento ensinar também é a biologia da vida, né? E não existe vida sem afetividade, né? E assim, o Inácio com a química, o Neto com a física, isso fez uma grande diferença nesse momento histórico nosso. E a próxima geração? Como se conectar, né? Quais ferramentas utilizar para a conexão? É o grande desafio educacional. A gente tem certezas? Não, mas nós temos apontamentos, né? E falando dessas gerações, eu gosto muito de utilizar ah, o que vem falado agora da geração Baby Boomer, da geração X, Y e Z, né?
Acho que vale a pena você dar uma lida, porque é uma identificação muito, muito grande, né? E que, de novo, não existe poucas exceções, mas posso falar rapidinho, Rafa? Pode, Assim, ó, tranquilo, tranquilo. só para a gente poder entender com quem a gente conversa, porque às vezes Sim, na sua empresa você gostaria que as pessoas tivessem a sua visão, mas o, o modelo de construção mental dele é de uma outra época. Então, estabelecer o entendimento de como é construído o processo mental de uma pessoa que não é da sua geração é muito importante para estabelecer essa conectividade, né? Então, rapidinho, o pós-Segunda Guerra Mundial, existia um período de muita depressão no mundo, né? Então, a esses que viveram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles são chamados de veteranos, né? E quando o mundo se restabeleceu e saiu da depressão pós-guerra, houve uma explosão demográfica, as famílias se encheram de esperanças e tiveram muitos filhos, né? sim. Então, é o baby boomer de explosão, né? Explosão de bebês. Essa geração, ela foi criadas dentro de uma perspectiva que o trabalho é extremamente importante, você ter um vínculo com a empresa, então é muito comum o pai, isso é por volta da década de 1946 a 76, né? É, Então, são pais que passaram a vida inteira dentro de talvez uma única empresa, sim. acreditam que ter a sua casa própria, acreditam no poder da sua formação acadêmica. Isso é muito importante que vai te levar ao sucesso. Né? É, acho que o ponto é as gerações, o que risca, né, a diferença de uma para outra, que não é uma linha totalmente precisa, mas é uma questão de o que estava acontecendo na sociedade naquela época. Então, assim, o que acontece depois de uma guerra? Como que as pessoas voltam da guerra? Quais os medos que elas têm? Quais os receios? Né? Por que ter uma casa? Por que ter aquilo? E aí um outro detalhe da sociedade. Quantas opções existiam para as pessoas trabalhar? Era um momento em que quem tinha o poder era a empresa. Então, não existia muitos lugares, não existia muito canal de televisão. A principal tecnologia era o rádio. É? Né? O primeiro computador, ele usava 270 metros quadrados de área para fazer uma É? operação de calculadora hoje, né, Sim. Rafa? Então, quando você vai conversar com pessoas dessa geração, se você falar que prefere alugar uma casa do que ter sua casa própria e deixar o dinheiro investido, ele não vai entender, Sim. né? Aí, depois dessa geração, veio a minha. Eu sou de 77, né? Nós somos a geração X, X. né? Nós fomos criados pelos bebês, pelos Baby baby boomers. boomers. E nessa criação Nós fomos os bebês dos dos baby bebês, boomers. É. E a nossa geração é uma geração que o nosso interior é muito conflitante, porque a gente foi criado uma boa parte da nossa vida no analógico, mas o digital surge conosco, né? Então, a gente já tem uma ruptura com certos modelos. Então, a gente se arrisca mais, a gente tenta empreender, mas de uma maneira mais segura, a gente se lança menos, a gente procura estudar mais, entender mais sobre os fatos, acredita no poder de estar também trabalhando de uma maneira formal, com carteira assinada, e também ter a casa. Eu estou falando isso como média, tá, gente? Como tudo tem Ponto, exceção, né? exatamente. E o que a gente tinha de tecnologia? O Walkman, aí começaram as TVs coloridas, A gente teve o começo do videocassete, que não existia. Talvez você tá aí assistindo
dependendo da geração que você tá acostumado com o Netflix, você já nasceu numa época do Netflix. Antes, a gente tinha que ir num lugar alugar um filme que vinha numa caixa, vinha numa fita, e a gente colocava aquilo, e a gente pegava o filme, por exemplo, na minha família, que a gente não alugava muito, a gente alugava na sexta e tinha que devolver na segunda-feira cedo, É, porque muitos negócios não abriam de domingo. Essa era a realidade do mercado. sim, sim. Então, E eram lojas gigantescas, né? é, E tinha que rebobinar a se fita. não pagava mais caro se devolvesse a fita sem estar rebobinada. Que legal. E a gente vivenciou isso, né, É, Rafa? Os meus filhos, os nossos filhos, já são da geração Y. Eles já são nativos digitais. Eles já nasceram com videogame já de segunda e terceira geração. É, a geração X, ia pra rua, brincava na rua, se socializava bastante. Então, entenda só, a construção nossa mental da geração X gosta de atender telefone, gosta de conversar pessoal. A gente marca reunião sim, pessoal, né? é, Já a geração Y, ela já utiliza outros meios. Elas preferem deixar uma mensagem, o WhatsApp, fazer videoconferência. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende as gerações, essas comunicações, a gente não pode tentar entender o outro com a nossa mente. A gente tem que sim. se deslocar. E isso traz para você um ganho muito grande na hora de você se conectar com as pessoas, tá? Então também vale um estudo, né, Sim. sobre isso, né, Rafa? Eu posso deixar um vídeo aqui, especificamente para falar sobre as gerações. Se você quiser aqui, vou deixar no primeiro comentário. Ou então, marca aqui escreve um nome, gerações, sei lá, manda uma mensagem aqui embaixo. E aí eu compartilho uma parte do material do livro, Liderando Pessoas Mais Velhas, que tem justamente esse quadro comparativo das gerações, quais são os principais marcos de cada geração, quais são as principais, vamos colocar assim, pontos fortes, receios, valores de cada geração, como você disse, né? A geração que está acostumada a ter os bens, a outra geração está acostumada a usar os bens. Então, tem algumas coisas assim, eu compartilho esse material com vocês. Vai ser legal. Não perde, não perde, porque vai economizar muito tempo de conexão, pode ter certeza, né? E quando a gente fala isso, você não está sendo vigarista, não. Você está economizando tempo para agregar a sua equipe, né? Para você maturar todo esse processo. Todo conhecimento ele gera muitos ganhos, né? Dois professores falando, a gente vai falar de conhecimento o tempo todo, né? Mas é assim, mesmo fora da sala de aula, né, em tudo, isso é importante para a gente entender as realidades que a gente encontrava na sala de aula, que mudavam de tempos em tempos, mas quando a gente está na empresa, e aí fica o recado para você que é mais jovem, está entrando numa empresa agora, você precisa entender as características das pessoas. Ter essa visão das diferenças entre as gerações pode te dar ideias e ampliar a sua percepção de por que talvez com um grupo você consiga conectar mais, com outro você consiga conectar menos. E aí, tendo essa consciência, você pode buscar ter ações diferentes. Deixa eu testar. Em vez de mandar a mensagem para a pessoa mais velha no WhatsApp, deixa eu chamar ela para tomar um café. Provavelmente o problema vai resolver muito mais fácil. Com certeza. Tá? Agora, se você está lidando com uma geração mais nova e você quiser marcar uma conversa, talvez não funcione. O Então, café. exatamente. Exatamente. Um café virtual, um WhatsApp, um áudio, alguma coisa, faça a pessoa andar mais rápido naquilo Sim, que você precisa. sim. Então, assim, entender. Pessoas são diferentes. Todo mundo pode aprender, todo mundo pode se adaptar, mas trazer isso para o seu repertório é bacana. Eu tava estudando, né, Rafa? E pensando na gestão da minha equipe, né? E você estava mostrando alguns livros. Enquanto você mostrava os livros, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa do quanto que os brasileiros leem.
né? A nossa média anual é de 1,3 livros por pessoa ano. Sim. Se a gente parar, feito uma pesquisa, saiu no G1 também, a gente pode deixar, tenho todos esses dados, podemos deixar nos links aqui embaixo, né? Se você quiser dar uma olhadinha. Se eu não me engano, 84% dos brasileiros não leram nenhum livro em 2023. 66% dos estudantes do ensino médio não conseguem reter informação quando tem que fazer uma leitura com mais de 10 páginas. Me assusta. Também. Me assusta. Porque, ao mesmo tempo que me assusta, eu quero dar uma informação boa para eles. Vamos lá. Boas notícias. Boas notícias. O Brasil é a primeira vez na história que a próxima geração tem um nível cultural, intelectual inferior à geração que a antecede. Isso vai fazer com que pessoas que se dediquem atinjam os melhores cargos nas empresas ou que gerenciem seus negócios de uma maneira que tenha muita vantagem sobre aqueles despreparados, aqueles que não leem. Eu costumo fazer uma analogia que o conhecimento é como uma caixa de tesouro, né, Rafa? E existe um mapa. A leitura é o que vai te mostrar onde está. O YouTube, assim, hoje a gente vive um mundo que o conhecimento está disponível em tudo que é lugar. Exato. A questão é a pessoa se mexer, né? Você ir atrás. O podcast aqui é uma forma de compartilhar com você, mas a gente aqui cita várias referências. Sim. Se você pesquisar aqui no YouTube, depois do vídeo, você vai ver mais informações sobre isso. Então, é isso. Porque assim, eu estava falando de leitura, porque a nossa geração é papel, mas a geração Y e Z é vídeo, e não tem problema, tá? Mas tem muitos canais que traz conhecimento e vale a pena você buscar esses conhecimentos. Nada é em vão. Tudo que te agregasse, em um determinado momento da sua vida, você vai usar para alguma coisa. Pode ter certeza. E entender isso numa geração em que as pessoas não conseguem reter conhecimento ou não vão buscar conhecimento, se você for atrás desse mapa, o tesouro está muito acessível para você. Muito acessível, tá? Então busca, né? Eu acho que isso é muito importante, Rafa. Por isso que eu queria salientar bastante sobre isso. Não, precisa estudar, precisa buscar se desenvolver. Acho que assim, um ponto que a gente conversou nos outros episódios é a importância do autoconhecimento. É a pessoa conseguir parar e olhar para ela. E assim, é um ponto que me vem agora aqui de compartilhar, às vezes a gente tem a impressão que só a nossa vida tem desafios. Todo mundo está passando por algum desafio. Alguns disfarçam melhor, né? Alguns, por receio de mostrar uma vulnerabilidade, acabam mostrando só a parte boa da vida. Tá? Mas todo mundo está passando por desafios. E aí o Edgar Miguel falou aqui, acho que no episódio 3, falou uma frase que para mim, muito boa. A vida é uma subida. Se a vida é uma subida, eu preciso até fazer força para permanecer aonde eu estou. Porque se eu não fizer nada, eu vou cair. Então, o esforço, ele é necessário. Ele é obrigatório. Não existe essa ilusão do caminho fácil. Não existe essa ilusão da pílula mágica. Quanto mais cedo a gente colocar isso na nossa cabeça, mais fácil mudar a nossa forma de pensar de que eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso agir.
Esse é o único jeito. Eu vou acertar? Não. Sempre, né? Não. Mas faz parte, não tem quem acerta sempre. Eu não acertei sempre como empresário. Na verdade, como você falou no outro momento, eu muito mais errei do que acertei. Mas só dá para fazer isso se a gente continuar. E aprender com os erros, né? É isso É. que vai fazer com que a gente caminhe, né? Se a gente persistir nos mesmos erros, a gente vai ficar parado na montanha e vai cair. É Agora, isso. é legal, né? Assim, a visão das pessoas que têm essa jornada, entendem que a vida, porque outra coisa que me chama sempre a atenção dentro desses processos digitais, de redes sociais, uma historinha de comparação de como a nossa mente vem cada vez mais procurando se esvaziar, né? A gente é do tempo do Orkut, lembra? O Orkut era uma foto grande, uma descrição e comentários e interações. Depois veio o Facebook. O Facebook já trouxe para uma coisa mais reducionista. Então você tinha as mensagens rápidas, instantâneas ali. Agora a gente está no tempo do Instagram, fotos, pouquíssimos comentários, é mais curtida, e o TikTok que espremeu ainda mais. Se você manda um texto longo no WhatsApp, o pessoal já coloca na velocidade 2, para acelerar todo o processo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fica querendo acelerar demais as coisas, a gente não vivencia o presente. Sim. Né? Voltando para aquela história de viver o presente, compartilhar as coisas boas, né? Viver no 1x, não viver, eu tô falando, viver no 1x, viver o agora, o hoje, sentar na mesa com sua família, almoçar com eles, jantar com eles, partilhar as suas tristezas, as suas alegrias. Agora é o biólogo que vai falar, Rafa. Nós somos animais sociais. Dentro da história natural desse planeta, a gente é a única espécie que saiu lá da base da cadeia alimentar e saltou para o topo da cadeia alimentar porque nós desenvolvemos uma coisa chamada cérebro, pensamento e fala. Através da fala, a gente começou a passar o conhecimento de geração a geração. Só que só o conhecimento não basta. A gente só chegou também onde chegamos porque vivemos em comunidade. Vivemos em grupo. Nos socializamos. O olho no olho, né? E aí a gente, ao longo de todo esse processo, o que aconteceu? De animais nômades, a gente passou a ser sedentário, construímos as cidades, aí o grupo ficou menor dentro das cidades. Dentro das cidades, construímos casas, ficamos um grupo menor dentro das casas. E agora, esses grupos menores dentro das casas se tornaram individuais, cada um dentro do seu quarto. Sozinhos, solitários. E o nosso DNA, Rafa, é de viver em comunidade. De novo, é ter olho no olho, né? Assim se estabelece as conexões, olho no olho. Então, eu tô assustado com a quantidade de adolescentes tomando medicamento para depressão e fobia social. Cara, isso é uma conversa, assim, a gente pode até fazer um outro papo disso, porque, assim, para mim, isso entra em dois elementos essenciais de tudo isso que a gente está falando: família e Deus. Tá? Existem movimentos que buscam afastar os dois das pessoas. Existem movimentos que buscam enfraquecer a família, e enfraquecendo a família, enfraquece a representatividade de Deus. É a influência de Deus no... Porque, assim, na minha forma de ver, uma das maiores manifestações de Deus
na vida é através da família. É através da responsabilidade dos pais, e aí não estou falando homem e mulher, pais. Pais que vão cuidar daquelas crianças. Como? Dividindo os papéis. Mas a família tem um peso. E aí, a gente tem uma série de exemplos negativos de construção de família, e em vez da gente tratar os exemplos negativos, alguns movimentos buscam explorar isso e falar, não, o negócio é não ter família. O negócio é ter um indivíduo. Mas assim, ao não ter família, uma série de coisas caem por tabela. Né? A própria questão da religiosidade, e a religiosidade, para mim, é importante pelo seguinte: eu só vou me preocupar com você porque eu acredito em Deus. Porque eu acredito na vida. Eu gravei até um outro vídeo falando disso. Se eu não acreditar em Deus, gente, adeus, vou fazer outra coisa, vou pensar só em mim, acabou. Acabou. É assim, eu não consigo viver pensando no outro sem Deus. E aí, Deus, eu não estou falando de uma entidade, eu estou falando de todo o significado que está por trás disso. Né? Existe o plano físico, existe o plano espiritual, somos irmãos dessa vida ou de outras, existe Deus, existem todos os filhos de Deus. Então, assim, somos todos irmãos que, encarnações diferentes, tivemos papéis diferentes. Algumas vezes eu vim como homem, algumas vezes eu vim como mulher, algumas vezes eu vim como branco, algumas vezes eu vim como negro. Cara, se tirar isso da minha vida, acabou, não vou pensar mais em ninguém. Entende? Então, assim, para mim, tudo isso... E faz todo sentido, Rafa. Até tem um filósofo contemporâneo chamado Buhmann, que ele fala da sociedade fluida, né? E me chamou muita atenção essa fala. Ele fala que hoje as gerações elas perderam as suas âncoras de sustentação. Seu alicerce, que é a família estruturada. E quando a gente fala família, avó, avô, faz o papel, é o sentimento de pertencimento, sim, né, Rafa? De um grupo. De um grupo. De animais sociais em Sim. seu DNA. Então, uma âncora é a família, uma âncora é a religiosidade e uma outra âncora é a convivência social. Hoje, quando isso se perde, essas âncoras se perdem, as pessoas perdem as referências. Então, hoje ela quer experimentar disso. Já não me satisfaz. Então, amanhã eu vou experimentar daquilo. Também não me satisfaz. Depois eu vou experimentar aquilo outro. Também. Nada te completa. Por quê? Porque você não tem um alicerce. Família, Deus e convivência social. Então, eu acho que, mais que acho, tenho certeza que quando nós temos essa tríade, né, família, Deus e uma convivência social formada por pessoas que te alavancam para cima, sim, né, te faz a sua jornada ser uma jornada que não é fluida nem vazia de si, nem se esvazia por si só. E se encontrar, ter seu lugar no mundo, aí a gente vai lá para o antigo filósofo, né? No movimento que você entender o seu papel no mundo te traz a felicidade, né? Então, enquanto você ficar procurando algo que você não sabe o que é, você não vai encontrar. É muito desse vazio existencial, a necessidade de ficar pulando, e tudo bem experimentar, todos passamos Sim. por uma fase de experimentação, de conhecer coisas novas, situações, tudo, mas a questão que eu vejo muito hoje, principalmente gerações mais novas e que estão acostumadas com as coisas mais rápidas, no toque do dedo, próximo, próximo, próximo. Então, assim, a gente que está hoje fazendo as coisas que a gente está fazendo, nem sempre a gente gostou disso. Algumas coisas sim, a gente gostou mais rápido, mas tem coisas que a gente precisa fazer, persistir durante um tempo para a gente poder entender daquilo e aí gostar. E até vou pedir uma coisa, Luiz, rola a TV um pouquinho para baixo, põe naquela parte branca que a gente deixava antes. Esse gráfico aqui, eu sempre mostrei aqui, isso aí mesmo. E esses dias um amigo mandou um vídeo para mim que me levou a uma reflexão diferente.
Esse vídeo é simples, tá? Caso não dê para você ver direito por causa do reflexo, parte de baixo da pirâmide, pensamentos, crenças, modelos mentais. Depois vai para emoções, comportamentos já na parte do meio, hábitos e rotinas e lá em cima resultados. É uma estrutura que está dentro dos nossos cursos, beleza. Olha só o que a gente estava falando. Você estava falando agora um pouco de pensamento, tá? O pensamento, como é muito profundo isso. E você, como biólogo, vai explicar isso muito bacana. Montanha, o que os pensamentos liberam no nosso corpo? Quando um pensamento se transforma numa emoção, o que libera no nosso corpo? Endorfinas, que são hormônios que vão estar interagindo com as nossas células. Certo. Então, assim, se duas pessoas são expostas à mesma situação e traduzem aquilo de uma forma diferente, eu posso dizer que vai liberar substâncias diferentes no nosso corpo? Sem dúvida. Tá. Então, isso de forma acumulativamente, uma pessoa, vou pegar dois extremos, que olha as coisas de uma forma positiva e uma pessoa que olha as coisas tudo de uma forma negativa, que tipo de substância que essas pessoas estão, não vou falar ingerindo, mas estão distribuindo no seu corpo a partir dos seus pensamentos? Quem tem os pensamentos positivos, proativo, vai estar liberando substâncias que vão desencadear sensações prazerosas, né? E isso faz com que seu nível de felicidade, satisfação e principalmente satisfação seja atingido. Em contrapartida, aquelas que têm os pensamentos negativos vão desencadear hormônios que vão afetar. E aí, Rafa, gastrite nervosa. É isso. O nível de estresse, eventualmente algum órgão ficar doente. Então, o vídeo que esse amigo me mandou me falava justamente isso. E eu trabalho isso aqui nos cursos em relação. Mas eu não levava isso porque é muito mais profundo do que simplesmente a questão de mudar o comportamento. Isso pode mudar a sua saúde. É comprovado, existem doenças psicossomáticas. Aconteceu de eu ir num velório de uma mãe de um amigo meu que ela se separou do pai dele há mais de 20 anos. E esse meu amigo falou: minha mãe morreu de desgosto. Ela nunca perdoou meu pai por ter se separado dela. Imagina 20 anos, Rafa, remoendo, não perdoando, esse remorso dentro dela, consumindo dia a dia, 20 anos, e levou ela para uma morte, né? Em contrapartida, se eu falo assim, o que não tem solução, não adianta você ficar remoendo. Vamos virar a página, vamos escrever uma nova história, vamos buscar a felicidade, vamos viver essa jornada, vamos construir o tijolinho que a gente falou lá no início, vamos pôr no tijolinho legal, vamos virar esse mindset, né? É fácil? Não é. Mas é subir a montanha, é trabalhar o seu mental, né? E aí tem todos os processos que os líderes, né? E que você faz muito bem, né? Então, eu acho que as pessoas precisam ser orientadas nessa busca do autoconhecimento, da autogestão, para que não tenha uma vida amargurada, né? Olha o papel importante na vida de uma pessoa que um líder positivo exerce, né? Tem uma pesquisa, também podemos deixar aqui embaixo na fonte, que foi feita com mais de 3 mil profissionais em 10 países, que o líder impacta até 69% da saúde mental das pessoas. O líder e o cônjuge. Tá? O líder e o cônjuge. Que é a questão das pessoas que a gente mais convive, que mais influenciam o nosso dia a dia, nossa forma de pensar, até 79%. O líder e o cônjuge, eles influenciam mais do que médicos e terapeutas na saúde mental das pessoas. Então, assim, a importância, volta naquele ponto que você falou lá no começo,
quem está cercando a gente? Que tipo de influência que a gente está se permitindo receber? É foda. É. Foda. Meu amigo, a gente, quando caminha para a parte final da conversa, né, eu sempre digo, eu peço algumas coisas. Então, assim, o Montanha de hoje, ele tem uma história, tá numa posição, muita queda, muita subida, tal, ok. Talvez você pudesse dizer alguma coisa que ajudasse você lá no começo da história, no começo da sua jornada. Você e quem está aqui nos assistindo. Então, se você pudesse mandar um recado para você, e vale para você que está aqui nos assistindo também, o que você diria para você, para ajudar você a chegar, talvez no mesmo lugar, talvez mais longe, para você chegar melhor emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, profissionalmente? Nossa, Rafa, essa é profunda, hein? Se eu pudesse me encontrar, eu ia falar para lutar todos os dias e entender que nem sempre eu venceria, que as derrotas fariam parte da minha vida, as não conquistas dos meus objetivos seriam parte da minha construção pessoal. Para eu não chorar tanto a perda de algumas namoradas, para eu não sofrer tanto por não ter dado certo no futebol, porque tudo isso faz parte do crescimento que me trouxe até aqui. Então, viver a vida mais leve e cortar pessoas que talvez não tenham feito tão bem na minha vida. Acho que eu falar, acho não, com certeza falaria isso. Cortar as pessoas que não me fizeram bem e entender que a derrota faz parte do sucesso também. Show. Você, que livro que você indicaria para quem está nessa jornada de se desenvolver como pessoa, como profissional, como líder, que contribuiu com a sua história e que poderia contribuir com a história deles também? Nossa, são tantos. Filme, livro, o que for. Olha, Rafa, eu indicaria um livro que eu estou lendo agora, que fala um pouquinho sobre a, a questão de, no mundo de medíocres, a dedicação vai te impulsionar para o sucesso. Eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu corro o risco de falar o nome do autor errado, tá? Mas, Tranquilo, tranquilo. ó, ele é um francês, ele chama Michael Desmourget e fala A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para as nossas crianças. Depois Show. eu deixo o link com você também. Ele é um autor francês. Eu gosto bastante da educação francesa, tanto é que a minha escola, Competir. Montpetit, ela tem alguns traços da educação francesa. E esse livro eu recomendo muito, principalmente para os pais que, às vezes, por conta da correria do dia a dia, para o cansaço, que foram para o trabalho, para poder descansar, um justo descanso, acaba dando o celular na mão tablet. dos filhos, preferem que os filhos fiquem dentro de casa jogando videogame, em vez de estar fazendo uma outra atividade em família. Então, esse livro fala bastante sobre os momentos que é fundamental a família estar partilhando as coisas e afastando
não completamente a tela, porque o mundo é digital, mas momentos de qualidade, não de quantidade, com os seus filhos. Então vale a pena essa leitura. Show de bola. Montanha, que pergunta que eu não te fiz que você gostaria de se fazer ou de compartilhar aqui com as pessoas? Que mensagem? Aham. No- Ah, o que você espera do futuro, né? Eu acho que seria uma pergunta de adivinhação, mas com apontamentos do que a gente. Eu vejo o futuro, porque a humanidade ela faz movimento pendular, Rafa, né? E a gente está vendo todos esses movimentos, né? É, mundiais, globais, mas o global se reflete aqui também no local, né? Então, me entristece demais ver as polarizações, mesmo. Famílias brigando por conta de políticos. Políticos que eram da esquerda e hoje se colocam na direita, políticos da direita que se colocam na esquerda. Eu não quero entrar em detalhes porque isso me entristece. Eu não discuto essas coisas porque eu acho que a família, que é uma das âncoras, ter divergência por conta de políticos, por conta de comportamentos sociais. Essa ruptura só vem ao encontro daquilo que você está falando, que estão querendo acabar com as famílias, né? Então, eu acho que se você entender que os movimentos são pendulares, ora tá para cá, ora tá para lá, e essas mudanças não devem interferir na sua vida, no modo de fazer com que você rompa com as pessoas, com os relacionamentos, porque o futuro depende do nosso presente, né? Então, o que esperar do futuro? Eu espero que o nosso futuro seja de conectividade. Para você ter essa conectividade no futuro, estabeleça boas relações, compreenda as pessoas, sempre procure enxergar o mundo com os olhos do outro. A diversidade das coisas, de pensamentos, é expresso na natureza, né, Rafa? É o biólogo falando de novo. Se eu levar você num roseiral hoje para escolher a rosa mais bonita, você vai ficar em dúvida entre 4, 5, mas vai falar, é essa. Daí 3 semanas eu te levo lá de novo, talvez não seja mais essa, mas seja uma outra coisa. Tudo muda o tempo todo. E quando a gente crava certas coisas e não muda, não se quer mudar ou não quer entender porque o outro pensa de forma diferente, você fica fechado em si, você não estabelece conexões. E o Rafa começou a história lá atrás comigo. O Neto, o Gustavo, o Alexandre, todos começaram uma história lá atrás. E um foi puxando o outro, um foi levando o outro para a escola. O nosso futuro, um foi auxiliando o outro. E a gente olha o futuro com os olhos do passado, né? Então, cria seus relacionamentos hoje, estabelece conectividade e afetividade hoje, para que você tenha um futuro de construção de pessoas. Construção de vínculos. O nosso futuro é aquilo que plantamos hoje. Cara, uma coisa que me veio quando estava falando isso daí é dessa questão do pêndulo, né? Tá mais para lá, tá mais para cá, tal. Assim, essa polarização que a gente está vivendo hoje. Vou fazer aqui a seguinte análise. Se a única forma de educar, de verdade, é pelo exemplo, e aí está o papel do líder, mas também está o papel dos pais, que exemplos a gente está dando para as próximas gerações com toda essa polarização? Com toda essa intolerância?
Então, assim, vou falar uma coisa aqui que eu ainda não falei nos podcasts, mas para mim, diversidade, que a diversidade em relação ao movimento, tudo é importante? É. Mas tem uma coisa mais importante que diversidade. Para mim, a diversidade teria que estar lá dentro. Respeito. Isso. Respeito. Isso. Por quê? Dentro do contexto corporativo, tem muita empresa que até trabalha para ter diversidade, mas falta respeito. As pessoas, elas querem ter os espaços. A diversidade ela tem que acontecer, eu não estou falando que não tem. Mas as pessoas estarem lá e não serem tratadas como pessoas, com o devido respeito. Então, assim, por que tem tanta intolerância? Por que tem tanto conflito? Por que tem tanta discussão? Porque falta respeito. Falta respeito com as pessoas, falta respeito com a forma de pensar, falta respeito entre as religiões. Veja, 99, talvez até mais, 99,5%, 98% das religiões são iguais. O que elas falam? Tratar bem o próximo. Se uma fala de reencarnação e outra fala de ressurreição, outra fala que é para... Cara, vamos tratar bem o próximo enquanto a gente está aqui. Se a gente fizer esses 99%, a gente vai ter muito mais resultado do que ficar discutindo aquele 1%. Jesus ou Moisés? Os dois não falaram que tinha que tratar bem? Que tinha que fazer aquilo que era certo e tal? A questão, acho que parte da intolerância é eu ter a certeza que eu estou certo. E a dúvida sempre abre as portas, né, Rafa? Então, mas aí tudo bem, eu tenho a certeza que eu tô certo, tá? Mas eu sempre tive certo? Então, não, vamos lá. Mas eu eu tô? tô. E o outro ponto, eu sempre tive? Eu sempre vou estar? E quando eu não estar, é dessa forma que eu quero que me tratem? Ou eu gostaria que me respeitassem? Entendessem, putz, ele tá vendo algo errado. Pô, do mesmo jeito que ele tá vendo algo errado, eu também vou ver algo errado. Então vamos fazer o seguinte, não vamos ficar brigando dessa forma, vamos buscar entender e tal. É isso. É isso. Cara, assim, respeito. Eu gravei um vídeo uma vez faz muito tempo, acho que eu gravei um vídeo não, acho que escrevi uma coluna para uma revista. Saber ganhar e saber perder. Cara, a gente vai ganhar e vai perder. No futebol a gente vai ganhar e vai perder. Se quando eu ganho, eu vou lá e esfolo o outro, quando ele ganhar, Ele vai me esfolar. ele vai querer me esfolar. Então a questão é, a gente tem que aprender a saber perder, aprender a perder, mas a gente também tem que aprender a ganhar. Né? Como a gente lida? A gente está plantando, igual você falou, da colheita. A gente está plantando o tempo todo. A gente vai colher o que a gente está plantando. Valeu. Meus amigos, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast. E queria aproveitar, pedir para você que ainda não curtiu, para curtir, para compartilhar esse vídeo, para mandar para as pessoas do seu grupo familiar que também precisam se desenvolver como pessoa, como profissional, como líder. Tá bom? Agradecer mais uma vez, meu amigo Montanha. Obrigado, valeu pela conversa, valeu pela presença. Agradecer as pessoas que estão participando aqui com a gente. Tem o Luiz na parte técnica, tem o João que está começando com a gente e tem a Heloísa que também está começando com a gente aqui. Estão assistindo hoje e nos próximos vão estar operando alguma parte do podcast também e levando os cortes para vocês muito mais rápido, muito mais variedades, postagens para a gente continuar ajudando você que quer se desenvolver como pessoa, como profissional, como líder. Espero que a gente tenha ajudado você a dar alguns passos e que a gente possa se encontrar no nosso próximo episódio. Tá legal? Valeu mais uma vez, obrigado, tamo junto. Eu que agradeço, Conte Rafa. comigo, Bom demais, bom demais. Eu disse em todos os episódios, eu tô trazendo aqui nesses primeiros episódios, essa primeira temporada, pessoas que foram importantes para minha vida de alguma forma, tá? Que fazem parte da minha história e você é uma dessas pessoas. Então, valeu de coração. Agradeço demais, Rafa. Um outro ponto que você falou, eu ia falar e acabei esquecendo, então fica aqui para você, é aquilo. Você falou das pessoas que você queria homenagear. Eu falei em alguns episódios, falei em vídeo também, uma reflexão para você fazer, para eu fazer. Se eu morresse agora,
Eu agradeci todo mundo que eu tinha que agradecer. Então, obrigado. Obrigado. Tá. É isso, a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. É fato. Então, viver bem agora. Exatamente. Tá bom? Obrigado a você que tá aqui com a gente, tá? Estamos fazendo o nosso melhor para ajudar a sua vida também a ser melhor, tá bom? Valeu, até o próximo episódio. E a gente se vê por aqui. Valeu.